Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Acabar com o voto secreto no Congresso Nacional para qualquer tipo de votação é proposta desengavetada sempre que a Câmara e o Senado ficam no alce da mira da opinião pública. Para falar sobre as vantagens ou desvantagens de se acabar com essa votação secreta no Legislativo, agora vamos conversar com o cientista político Vitor Marchetti, que é professor e coordenador do Bacharelato em Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC. Professor, obrigada por estar conosco. Quero começar indagando, afinal de contas, voto secreto é um bem que oferece independência aos parlamentares ou é um mal que acoberta o compadrio que garante a impunidade? Olhando assim, de modo mais evidente, a gente tem uma relação em que o candidato é o ponto forte, é o elo forte, e o eleitor é o elo fraco. Então, quanto mais informações esse eleitor tem, a gente parte do pressuposto de que há um ganho para a democracia, há um ganho para o exercício do voto e das manifestações políticas. Agora, isso nem sempre é verdade. Quer dizer, me parece evidente que nos casos de cassação de parlamentares, eu acho que a sociedade tem o direito de saber como cada parlamentar se comporta e se posiciona na defesa, por vezes corporativa, da defesa na votação de cassação de um colega. Agora, o voto secreto, ele também é adotado, por vezes, para preservar a independência, como você bem disse, Maria Lídia, do parlamentar, em relação a forças que são forças que, por vezes, são maiores do que o próprio parlamentar. Um financiador de campanha e, nesse caso, o mais importante, os interesses do executivo. A gente sabe que no Brasil o poder executivo ele exerce muito poder sobre a agenda do Congresso, sobre a maneira como os parlamentares atuam. Se você, por exemplo, abre o voto, expõe o parlamentar no momento em que ele vai votar o veto presidencial, você lançou esse parlamentar para pressões que são muito fortes. Mas aí no sistema do tomar lá da cá. Uhum. Que fica muito evidenciado. Porque a partir dessa ponderação que o senhor fez, professor, e cabe uma outra indagação. Afinal de contas, o parlamentar é um representante daquele que votou nele, do cidadão. Uhum. Todos, o conjunto do parlamento é a representação da população, dos eleitores, dos brasileiros. Eles têm a procuração de cada eleitor para representá-los. Ora, isso não implica um direito de cada um, de cada cidadão, de saber, afinal de contas, o que o seu parlamentar está fazendo lá, em que ele votou, como ele votou, em todas as circunstâncias, até se for um veto do interesse do presidente da República? Claro, é que o interesse do eleitor, ele é muito disperso ao longo do tempo. O eleitor ele não acompanha a política cotidiana, não acompanha todas as votações que acontecem no Congresso. A questão do voto secreto, e quando ela foi pensada, inclusive para casos de cassações, era exatamente para preservar esse parlamentar, visando que ele se conectasse com sua base eleitoral. Quer dizer, a ideia inicial, o princípio, é que ele tivesse independência para agir de modo mais livre na relação com o seu eleitor, que não tivesse pressões de outras ordens, ordem econômica, ordem política, que o desviasse do caminho. Agora, o eleitor ele não acompanha o cotidiano da política, ele não acompanha esse dia a dia. Quem acompanha esse dia a dia é quem de fato tem interesses em jogo. O executivo é aquele que acompanha a agenda do parlamento dia a dia. Mas as questões importantes, candentes, que são essas que levaram, inclusive, mais uma vez a Câmara Federal a aprovar por unanimidade, tirou da gaveta o projeto de uma PEC, exatamente com essa finalidade, vamos acabar com o voto secreto. Por quê? Porque sabe que a opinião pública está de olho, sim. Quando a questão é uma questão que tem muita visibilidade e é muito grave, muito importante, as pessoas prestam atenção. Perfeito. Essas questões de grande visibilidade, você tem toda a razão, quer dizer, o parlamento adotou uma estratégia nos últimos meses de desengavetar uma série de projetos por conta das pressões que vieram das ruas aí, das manifestações juninas. Não é? Quer dizer, isso fez com que o Congresso tirasse da gaveta uma série de medidas. Mas nesse caso das cassações, eles poderiam ter adotado uma medida diferente, que inclusive garantiria maior celeridade para que a gente já tivesse, nesse curto espaço
espaço de tempo a aprovação dessa medida, porque já havia uma PEC aprovada no Senado que tratava da abertura dos votos para casos de cassação. E foi onde a coisa chocou e pegou, Exatamente. né? Agora, né? E aí Embolou. você lida com uma outra PEC que abre para um conjunto de outras coisas e o cenário que está sendo desenhado no Senado é fatiar novamente essa PEC para votar o caso de cassação de mandatos de modo separado de outros casos. Porque o parlamentar, e aí para a oposição, é muito sensível essa questão. A oposição hoje no parlamento, ela está numa encruzilhada, né? Quer dizer, a gente tem recentemente um artigo de um senador paulista que faz oposição ao governo federal, dizendo exatamente, revelando um pouco essa encruzilhada. Porque eles sabem que aprovar a abertura de votos para todos os casos colocará a oposição numa situação de ainda mais dificuldade perante as pressões que vêm do executivo, que controla nada mais, nada menos do que o dinheiro. Foi a Luísio Nunes Ferreira, ele disse que ia dar um tiro no ouvido. Exatamente. Ele usou essa expressão. Quer dizer, né? porque ele sabe que as pressões que o executivo, os instrumentos que o executivo tem para pressionar parlamentares são instrumentos muito poderosos. O orçamento, a liberação de verbas. Né? Então, essas questões, eu acho que elas carecem de um aprofundamento, elas carecem de um pouco de reflexão. Mas o senhor acha que está aberto o debate, que agora não vai dar mais para engavetar, considerando, nós estamos às vésperas de 7 de setembro, e há aí toda uma expectativa para manifestações de rua que estão sendo chamadas, né, nas redes sociais. A mobilização está sendo feita, eu não sei no que vai resultar, mas existe uma expectativa, inclusive um aparato de segurança, né? Mas a minha indagação, com esse clima de cobrança na rua, que a população descobriu, o senhor acredita que dessa vez pode ser que vá até o fim na apreciação dessa questão do voto secreto? Para encerrar rapidamente. A minha aposta é que em casos de cassação, essa questão já está decidida. Né? Em casos de cassação de mandatos, o voto será em aberto. Agora, para outros temas, eu acredito que ainda o debate vai se alongar no Senado Federal. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Com você, Estela.